Olá, tudo bem? Francis mais uma vez aqui, retomando aqui ao assunto de conteúdo. Hoje vou falar um pouquinho sobre conteúdo, conhecimento e a sua relação com o professor hoje, com a construção da identidade do professor que a gente tem hoje na contemporaneidade. Agradecer a todos vocês que se inscreveram no canal, deixaram comentário, fizeram alguma coisa aí, deram um joinha no vídeo, compartilharam, todos vocês, muito obrigado mesmo, tá? Então, dando continuidade aqui, eu quero agradecer a todos vocês. E hoje vou estar falando sobre a relação professor e conteúdo, assim, durante a história, como que está a construção da própria identidade do professor atualmente, ok? Beleza, vamos lá então. O que a gente observa? Antigamente, nessas sociedades aí, usando a história para falar, por exemplo, a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e tudo mais, e nessas idades anteriores aí, a gente tem a figura do professor como alguém que domina o conhecimento, como alguém que domina uma área em que os alunos vão lá para aprender com esse aluno. Em outros momentos, os alunos vão lá para aprender com esse professor. Em um momento da história, em alguns momentos da história, você tem um professor ensinando apenas um aluno, esse aluno indo lá para aprender com esse professor, porque esse professor é o Google, é como se esse professor fosse o Google hoje. E aí, em outro momento, a gente tem professores vindo de fora do Brasil para ensinar um aluno, para ensinar 2 ou 3, para ensinar um grupo de alunos aí, quando aqui no Brasil não existiam professores suficientes para estar ensinando isso aí, esses conhecimentos para os alunos. O certo é que eu quero dizer que o professor, desde o início, ele é visto como aquela pessoa que ele tem um prestígio social, sim. Eu já até gravei um vídeo aqui sobre quanto que ganhava um professor em 301 a.C., que ganhava muito abaixo o que ganha um advogado e outras profissões lá, né? Por exemplo, um escrivão ou um escriba daquela época. Mas assim, em alguns momentos, em muitos momentos, aliás, a gente tem a figura do professor como alguém que domina o conhecimento, que é importante socialmente. Até na educação tradicional, a gente vai ter essa ideia do professor como aquele que é detentor do conhecimento. Aquele que é detentor do conhecimento, em que o Paulo Freire chamou de educação bancária, onde o professor, ele vai lá, pega aquele conhecimento, deposita na cabeça da criança, e assim com o tempo se espera que o aluno venha trazer, venha demonstrar que aprendeu aquele conteúdo no decorrer da vida, né? Aí na sua inserção na própria sociedade em si. E a gente vê essa ideia aí. A gente tem muitas relações de professores relacionados a um dominador do conhecimento, aquele que detém o conhecimento, aquele que o conhecimento está com ele, que o conteúdo está com ele. E a gente vê atualmente uma quebra de identidade do professor, e uma desvalorização da figura do professor como um detentor de conhecimento, como alguém importante. Primeiro que a gente tem uma desvalorização do professor também, talvez, pela lei da oferta e da procura, onde você tem hoje uma gama de cursos formando diversos professores a cada momento. Então, em cada local que você tem uma demanda excessiva de professores, que você tem uma oferta muito alta de professores, e às vezes na questão da demanda você vai ter problemas a ponto de baixar muito o salário, porque você tem muitas pessoas querendo ir para aquele cargo e você tem condições de baixar o salário. Lógico que isso aí também está relacionado à questão de verbas para a educação e tal, que muito se fala que não é lá essas coisas, a verba é pouca, então não se tem como bancar uma carga de professores com salários lá em cima, mas enfim, na minha visão eu entendo que também uma desvalorização proposta pelo próprio mercado devido a essa oferta muito grande de professores. O certo é que hoje essa construção, essa concepção de professor que se tem, essa construção de identidade hoje de um professor que é mais desvalorizada, só abrindo um parênteses, quando você vai falar de professor ganha mal, sim, no geral ganha mal, é lógico que ganha mal, mas você tem que classificar que tipo de professor que ganha mal. Não é a classe de professor que ganha mal, porque você tem salários aí lá em cima, dependendo de qual estado você esteja, dependendo de qual região você esteja, qual cargo, qual a sua titulação. Então tem todo um conjunto de fatores que vão levar aí a desvalorização ou valorização do professor.
Mas relacionada ao ponto do conhecimento, depois que você tem atualmente essa gama de informação que desprendeu do professor, é como se fosse uma geleira, um pedaço de gelo que se desprendeu do professor, uma grande geleira que se desprendeu, o professor não tem mais controle desse conhecimento, ele não tem mais como dominar esse conhecimento, porque atualmente o conhecimento está em todos os lugares. Assim, já no vídeo anterior que eu falei um pouco da ideia de quem não vai para a escola, ele terá problemas na vida, que é uma concepção geral, é uma concepção assim quase que tradicional, e que falei também que essa visão ela já está caindo, é porque hoje o conhecimento está em outros lugares que não a escola. O conhecimento está em outros lugares que não na cabeça do professor. Então, talvez isso aí tenha ajudado também a desvalorizar o professor e levar o professor a dificuldades na construção da sua própria identidade social, porque antes ele era visto como alguém que ele tinha todo o conhecimento, era o dono do poder, como se diz, e agora ele desprendeu esse conhecimento, se desprendeu dele. E agora ele passa a ser apenas um agente condutor do conhecimento, um agente que está ali para conduzir o aluno ao conhecimento. Acho que esse ponto também ele termina trabalhando para a desvalorização e também trabalha para a construção de problemas relacionados à construção da própria identidade do professor e da sua autoestima. Então, como a gente sabe pela LDB e outros mecanismos, a valorização não se destina somente a salário, mas valorização é um conjunto de coisas. Até, por exemplo, abrir concurso público é uma forma de valorização, segundo os dispositivos legais, ok? Então eu quero continuar com você esse bate-papo aqui embaixo também nos comentários, se você gostou, se você tem uma visão diferente, se você concorda, o que a gente poderia fazer para tentar resgatar essa autoestima do professor. Deixe nos comentários também. Se você tem outro ponto de vista, quais seriam os fatores que levaram à desvalorização do professor, ou estão levando, se você não acredita que essa realidade hoje levou à desvalorização do professor, que apenas pode estar levando à desvalorização, ou se você tem pensamento que não está, deixe nos comentários, assine o nosso canal aí, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!